Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou quem eu devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu estou aqui somente para te agradecer, para te adorar, engrandecer o seu nome, Senhor, porque o teu nome tem poder sobre céu e terra. E não há nada em oculto que o Senhor não possa revelar. Não importa, meu Deus, o que esteja, meu Pai, em oculto, se é uma doença, uma enfermidade, um mal, não importa onde ele esteja alojado, em nome do Senhor Jesus, todo mal saia por terra, caia por terra em nome de Jesus e amém. Boa noite, povo de Deus. Estou aqui passando mais um dia, fazendo o ID de Jesus, porque tudo que ele faz nós devemos fazer com alegria, com amor. Nós não devemos fazer nada do nosso jeito, fazer tudo conforme ele manda, porque tudo que nós fizer, nós temos que fazer não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. E hoje o Senhor me deu a palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando o Senhor nos escolhe, Ele faz como Ele quer. Ele faz transformar, Ele modela, Ele amassa, assim como Ele amassa o barro para fazer o vaso. O vaso que ele fez ainda não estava pronto, assim como eu, assim como você, que precisa ser amassado, ser transformado para que ele se torne um vaso melhor, para que venha se tornar um vaso sem rachadura, porque não adianta fazer um vaso que colocar o azeite, ele vai derramar o azeite pelas rachaduras. Meus amados irmãos, Deus está procurando vasos na terra, que seja vasos sem rachadura, sem ter nada que possa impedir o agir do Senhor. Ele estava ali amassando aquele barro, fazendo um vaso, mas naquele vaso ele ainda achou talvez uma pedrinha, talvez ainda achou algo que podia danificar aquele vaso. Por isso que é necessário nós buscar do Senhor tudo que é dele, para poder prosseguir na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, meus amados irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Nós às vezes queremos fazer o que nós achamos que é bom, aos olhos do homem parece ser bom, mas para Deus não está perfeito. E enquanto ele estava ali amassando aquele barro, ele amassava aquele barro e conforme ele ia fazendo, ele achava que não estava bom, então ele tornava a destruir aquele vaso, para que fosse feito tudo novo. E assim ele faz comigo, ele faz com você. Se tiver que colocar no leite de hospital, para que nós venha reconhecer que só ele pode dar a vida, ele põe. Se ele tiver de fazer você, tudo ele pode mudar, ele pode lhe transformar, mesmo que você esteja se achando incapaz. O Senhor é o Deus que capacita os escolhidos dele. Ele jamais vai pegar alguém capacitado, porque quem é capacitado
já está pronto, mas o Senhor, ele prefere pegar aquele que ninguém dá nada por ele, para que ele venha amassar, 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 até o ponto em que se torne pronto para fazer a vontade do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nessa noite, eu estou aqui passando para dizer para você que o Senhor está trabalhando em segredo comigo e com você. Não se apresse, não se apresse em fazer aquilo que ainda você não consegue. Espera no Senhor. Espera e confia, porque o tempo determinado de Deus vai chegar na minha e na sua vida. É necessário muitas das vezes nós passar pelo vale da sombra da morte, passar por lugares que ninguém vê, assim como nós passamos dificuldade em alguns pontos de nossas vidas. Muitos, para chegar na vontade do Senhor, eles passaram por dificuldade. Davi, ele era pastor de ovelhas, e tudo que acontecia com Davi lá no campo, ninguém sabia o que Davi passava. Mas Davi, antes de ser rei, ele começou a ser ele matou gigante, ele matou leão, ele matou urso, para poder chegar naquilo que Deus tinha para Davi. Assim é comigo e com você. Não é de uma maneira de uma hora para outra que a gente está preparado. Aos poucos o Senhor vai nos transformando, aos poucos o Senhor vai nos moldando, aleluia, assim como ele foi moldando aquele vaso sobre as suas mãos. A roda, ele estava trabalhando com aquele barro na roda, mas enquanto ele trabalhava com suas mãos, o barro era amassado e o vaso era cheio, fazendo conforme a vontade do Senhor. Aquele vaso, ele estava sendo moldado para fazer da maneira que o Senhor quer fazer. Assim, meus amados irmãos, ele faz comigo, ele faz com você. Enquanto ele trabalha comigo, transformando na maneira que ele quer nos fazer, ele vai nos moldando também, nos ensinando na dificuldade. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. Hoje eu glorifico ao Senhor por muitos momentos em que eu passei e não entendia. Quantas das vezes eu perguntei ao Senhor, aleluia, por que eu estou passando por isso? Aleluia, mas o Senhor nunca me respondeu. Apenas ele foi trabalhando, apenas ele foi modificando a minha vida. E quando eu pensei que estava tudo perfeito, o Senhor me levou para o vale da sombra da morte, mas foi para a honra e a glória do Senhor. Hoje eu glorifico a Deus cada momento que eu estive ali, cada dia que eu passei naquele hospital, eu glorifico ao Senhor, porque foi para a honra e a glória dele. Hoje eu tenho um testemunho para contar, hoje eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte, como eu nunca tinha passado. Por isso estou aqui para dizer para você, que quando o Senhor colocar na prova, é porque ele tem algo maior para mim e para você. Amém, meus amados irmãos? Porque ninguém é como ele. Ninguém faz como o Senhor faz. Aqui no Salmo 113, tem o versículo do 5, me chamou a atenção, que diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Quem se curva para ver o que está nos céus e na terra? Só ele, meus amados irmãos, pode fazer isso. Se curvar do céu e ver toda a terra. Só ele consegue ouvir o meu pensamento. Ele consegue ver o que tem no meu coração e no seu coração. Só ele, meus amados irmãos, pode fazer isso. Nós não temos capacidade nenhuma de saber os pensamentos de Deus. Mas tudo há um plano no trabalhar dele. Quando ele começa a trabalhar, a nossa vida é transformada. Não espere que você vai ter só alegria quando o Senhor está trabalhando. Muitas das vezes nós somos moldados na dificuldade, nós somos moldados na dor, e é assim que o Senhor faz, nos prova, mas ele nos aprova. Quando a prova última chega, ali o Senhor vê que nós estamos sendo preparados para uma obra dele. Amém, meus amados irmãos? Eu espero que você entenda essa palavra e que o Senhor possa a cada dia moldar o nosso coração para que nós venha ser transformado para fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. É necessário